Olá, a paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva com um foco na lição capacitado para servir uns aos outros. Assista o vídeo até o final e deixe seus comentários, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, deixe seu like ou seu dislike. Sua interação no canal é muito importante para classificar esse vídeo como importante e impulsioná-lo na plataforma do YouTube. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, vamos caminhar juntos e unidos. Acione aí o sininho para você receber as notificações sempre que houver uma nova postagem. Faça também seu investimento financeiro neste canal clicando no ícone do coração. Estou em oração pela sua vida e eu sei que Deus te recompensará em medida transbordante. O textuário da reflexão bíblica de hoje está em Romanos capítulo 12, versículo 4, que diz: Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação. A verdade aplicada colocada pelo bispo Aídes do Carmo é que devemos ser dedicados e zelosos no uso dos dons distribuídos segundo a graça de Deus para o bom desenvolvimento espiritual de cada membro do corpo de Cristo. O texto de referência está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 4 a 8. Nesse texto ressalta a necessidade de humildade e fidelidade no uso dos dons espirituais. Ampliando a análise sobre os dons espirituais mencionados por Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, nos deparamos aqui com os dons de serviços ou os dons ministeriais, cuja finalidade é atender às diversas demandas do corpo de Cristo na busca por edificação, estruturação e expansão da Igreja de Cristo na Terra. Todos os dons sobrenaturais são fonte de capacitação da Igreja coletiva ou individual no cumprimento dos propósitos de Deus para a vida humana por meio da missão da Igreja. Os dons de serviço, os dons ministeriais, mencionados por Paulo aqui em Romanos capítulo 12, versículos 6 a 8, profecia, ministério, ensino, exortar, repartir, presidir e exercitar misericórdia, são manifestos pelo Espírito Santo na vida do cristão como fruto de uma mente renovada pela palavra de Deus e comprometida com o serviço cristão. Trata-se da manifestação da graça de Deus, do favor imerecido pelo ser humano, mas que por amor ao seu próprio nome, Deus manifesta para que o cristão tenha aí condições humanas e espirituais de exercer os diferentes e necessários ministérios existentes dentro da igreja. Independentemente de quais funções o cristão esteja envolvido, ele deve exercê-las com humildade, moderação e consciência de que, como membro do corpo de Cristo, tem aí a sua parcela de responsabilidade na manutenção e também na preservação da unidade do corpo de Cristo, que apesar de possuir muitos membros, trata-se de um único corpo. Tem também a sua parcela de responsabilidade na manutenção e preservação da diversidade no corpo de Cristo, pois cada membro do corpo de Cristo tem uma função específica indispensável ao bom desenvolvimento dele. Também na manutenção e preservação da mutualidade que deve existir entre os diferentes membros do corpo de Cristo que devem trabalhar para o bem comum de todo o corpo. Na manutenção e também na preservação da sustentabilidade do corpo de Cristo, que é a igreja, pois todas as funções existentes e envolvidas na igreja devem garantir um futuro promissor, um futuro equilibrado pelos princípios genuinamente cristãos. A graça dada por Deus aos cristãos para servir, para exercer o ministério, demonstra aí a generosidade divina que está infinitamente acima de quaisquer méritos pessoais. Assim como os dons de revelação, de poder e de elocução, os dons de serviço, eles devem ser usados exclusivamente para a edificação da igreja. Além de o cristão ter de se comportar sem nenhum tipo de vanglória ao receber em si a manifestação dos dons espirituais de serviço para o exercício do ministério, fica evidente que, como membro do corpo de Cristo, o cristão ele não pode se comportar de forma apática, improdutiva ou egoísta, pois Jesus foi enfático ao dizer: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Ou seja, o cristão deve ir além do entendimento e compreender que Deus tem propósitos específicos para ele no desenvolvimento do corpo de Cristo, que é a igreja. Isso porque o entendimento ele está ligado à lógica, ao raciocínio humano, à inteligência intelectual e à competência cognitiva da pessoa.
Uma pessoa ela pode entender algo e não fazer nada em relação ao que entendeu. Compreender vai além, pois é uma experiência que envolve movimento, envolve ação e o exercício da empatia, por estar ligado aí à inteligência emocional da pessoa. Quando uma pessoa entende, toma conhecimento e compreende os propósitos de Deus, ela se envolve emocionalmente com eles e a empatia com os propósitos de Deus impele a pessoa a se movimentar, a agir para que os propósitos de Deus se consolidem. E para que isso seja possível, a pessoa ela busca os dons de serviços, os dons ministeriais para se movimentar, para agir em conformidade com a capacitação do Espírito Santo de Deus e alcançar eficácia no exercício ministerial. Parafraseando o que o bispo Euídice do Carmo ele ressalta em seus comentários, pode-se afirmar que nenhum dos dons dados por Deus pela manifestação do Espírito Santo condiciona o cristão a exercer um dom para satisfazer necessidades particulares. Deus vocaciona seus servos e suas servas para vivenciar o seu insondável amor em todos os tempos e em todos os lugares, de forma a amar e a servir todos à sua volta, visando exclusivamente a glória de Deus. Quanto ao dom de profecia mencionado por Paulo entre os dons de serviço, em Romanos capítulo 12, versículos 6 a 8, e entre os dons de elocução relacionados em 1 Coríntios capítulos 12 ao capítulo 14, aqui em Romanos capítulo 12, Paulo destaca que o exercício do dom de profecia deve ser na medida da fé. Ou seja, além de a pessoa ter de estar sob pleno controle do Espírito Santo, estar consciente de que a mensagem deve estar de acordo com o padrão estabelecido pela palavra de Deus, dependendo da fé da pessoa que estará sendo usada por Deus com esse dom, ela irá ampliar ou não a sua atuação profética como boca de Deus para anunciar a vontade de Deus à humanidade pecadora que precisa se arrepender dos seus pecados e se converter a Cristo. Outra questão que precisa ser dita quanto ao detalhe da medida da fé é que, de acordo com o que Paulo aborda em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 32, o Espírito Santo de Deus, ele manifesta o dom de profecia no cristão, agindo em conjunto com o espírito humano, e ambos, o Espírito de Deus e o espírito humano, decidem o melhor momento e a melhor forma de falar, de entregar a mensagem profética. Entre as pessoas que têm experiências inspiradoras com os dons de profecia, dons de língua, de variedade de línguas e de interpretação de línguas, pode ocorrer de haver a alegação de que o Espírito Santo está se movendo sobre a pessoa e que, pelo fato de a pessoa não poder amortecer ou destruir a ação do Espírito Santo, a pessoa vir aí a abusar do dom de profecia e acabar causando algum tipo de confusão, de desordem, de prejuízo ao reino de Deus e ainda dizer que tudo foi devido ao mover do Espírito Santo. Por isso, o cristão deve ter bastante cautela quando for usado por Deus com esse dom, quando vê manifestado em si a ação do Espírito Santo de Deus com o dom de profecia e fazer de acordo com as instruções bíblicas. Quanto aos dons de edificação, exortação e ensino, eles também são manifestos para capacitar os cristãos a se desempenharem aí da melhor maneira possível as suas funções dentro da igreja, no desenvolvimento das atividades ligadas à igreja, já que cada área precisa de habilidades específicas que muitas vezes ultrapassam as competências humanas. De acordo com os comentários da Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal, os profetas eles geralmente são corajosos, são articulados, mas podem vir a não ser bons conselheiros. Os servos e ministros do Evangelho que exercem o ministério são fiéis e leais. Os mestres apresentam um raciocínio claro. Os encorajadores e exortadores sabem bem motivar seus semelhantes. Os que repartem, eles são generosos e dignos de confiança, mas podem falhar como líderes. Os que lideram são organizados e bons administradores. Os que exercitam misericórdia demonstram bondade, são pessoas atenciosas, são pessoas felizes por dedicar tempo para servir outras pessoas. Como é impossível de uma pessoa possuir todos os dons, cada pessoa deve identificar qual ou quais dons Deus tem manifestado nela a fim de capacitá-la a servir na igreja e buscar usar este ou estes dons com dedicação, com comprometimento aí com a vontade de Deus. Muitas vezes o termo ministério ele é utilizado para se referir a diferentes áreas de atuação no corpo de Cristo que é a igreja. Mas o dom de ministério, como uma manifestação do Espírito Santo,
tem origem no termo grego diaconia, indicando aí o dom de atenção, de assistência e de serviço às pessoas. Em Romanos capítulo 15, versículo 25, Paulo, ao falar que ia exercer o ministério junto aos cristãos na cidade de Jerusalém, ele indica que estava indo levar ofertas arrecadadas para atender os irmãos necessitados, como também para ministrar, para pregar o evangelho e também suprir a necessidade espiritual das pessoas na cidade de Jerusalém. Em Romanos capítulo 12, versículo 7, Paulo ele liga aí o dom de ministrar ao ofício da diaconia, a assistência social às pessoas carentes, que é desempenhada aí por um servo. Independentemente de a definição ser compreendida de forma limitada ou de uma forma mais ampla, a expressão dediquemo-nos a ministrar, que é utilizada nas versões da Bíblia NVI, NAA e também na RA, remete à necessidade do cristão estar focado no serviço cristão e a fazê-lo com excelência, visando o bom desenvolvimento do corpo de Cristo. O bispo Oídes do Carmo, ele destaca em seus comentários a necessidade dos pastores possuírem o dom de ministrar, o dom de servir, pois nem sempre os pastores eles poderão estar ministrando a palavra de Deus ou conduzindo um louvor diante do povo de Deus, mas sempre os pastores eles terão oportunidade de expressar o seu amor a Cristo por meio do ato de servir aos irmãos e às irmãs na fé. O dom de ensinar está ligado à competência sobrenatural produzida pelo Espírito Santo no cristão, para o cristão ensinar as verdades sagradas da palavra de Deus, devendo ser desempenhado com muita atenção. A capacitação divina para o ensino da palavra de Deus vai além da habilidade natural de um mestre que trabalha no serviço de ensino público, pois, por meio do dom do ensino, Deus capacita o cristão a manter a visão e a ensinar a verdade revelada como ela está expressa nas Escrituras Sagradas, observando o seu contexto geral. Quando Paulo escreve ao jovem pastor Timóteo, dentre as coisas que Timóteo devia permanecer, Paulo destaca que ele deveria permanecer no ato de ensinar. O dom de exortar, de acordo com a origem grega do termo, é constituído pela capacitação sobrenatural para a ação de chamar ao lado, consolar, advogar, animar, confortar e incentivar. Enquanto que o ministério de ensinar capacita o cristão a compreender e a expor a palavra de Deus, o ministério de exortar capacita o cristão a pregar a palavra de Deus de uma forma que alcança abertamente o coração das pessoas, conduzindo-as a um maior compromisso com o reino de Deus, já que, por meio do dom de exortar, o cristão ele é capacitado por Deus a se aproximar de outras pessoas, chamá-las para o lado para consolá-las, confortá-las e incentivá-las a sair do estado de inércia e dar sequência na jornada cristã, sendo fiel à vontade de Deus. Os dons de cuidado e administração, eles estão entre as categorias de dons mencionados por Paulo em Romanos capítulo 12, com o objetivo de exortar os cristãos a exercerem de maneira correta os dons manifestados pelo Espírito Santo para serem desempenhados dentro da igreja, que é o corpo de Cristo. O dom de repartir, ele diz respeito à capacitação sobrenatural de Deus na vida do cristão, de forma que o cristão consiga se desprender dos bens materiais, se desprender do materialismo e se dispor a investir seus recursos financeiros para a manutenção e desenvolvimento da igreja local, bem como para a expansão e manutenção da obra missionária. Não é o caso de se colocar recursos financeiros à disposição da obra de Deus, mas da capacidade de fazer isso com desprendimento, com alegria, tendo em vista os sentimentos para servir ao próximo serem bons e puros diante de Deus. A quem é manifestado o dom de repartir, deve exercê-lo com liberalidade e com generosidade, pois mais importante aí diante de Deus, quanto ao ato de ofertar e dizimar, não é o valor financeiro, o valor monetário ou o valor emocional, mas a atitude de fidelidade, de desprendimento do materialismo, numa demonstração de gratidão a Deus, de fé e de confiança nas provisões divinas. O bispo Oídes do Carmo, ele cita em seus comentários que enquanto uns se alegram em dar recursos financeiros pequenos, outros dão o dízimo de maneira invertida, entregam 90% dos lucros como dízimo e vivem com os 10% que seria do dízimo.
O bispo Aides ele ainda ressalta que o suporte financeiro à obra de Deus, quando desempenhado de coração, efetua a lei do amor e da harmonia. O dom de repartir ele deve ser pensado além das questões financeiras, pois é preciso se repartir o tempo pessoal e se dispor a socorrer outras pessoas que se encontram em situações de vulnerabilidade social, física, emocional ou espiritual. O dom de presidir é de fundamental importância para o desenvolvimento da igreja como corpo de Cristo, pois por meio desse dom, o Espírito Santo ele habilita o cristão a liderar e a administrar bem a igreja. De acordo com a origem grega do termo presidir, a pessoa usada por Deus com esse dom é capacitada de forma sobrenatural para estar em proeminência sobre outras pessoas, presidir sobre elas, governar ou cuidar com empenho da obra de Deus. De acordo com o escritor Bruce, o exercício da administração na igreja é um dom tão verdadeiramente espiritual como qualquer outro dos dons. De acordo com o comentário bíblico Bicken, elaborado por 40 teólogos conservadores, o dom de presidir ele pode ser uma exortação aos pais cristãos para eles presidirem seus lares com diligência, como também pode ser dirigido e se referir àqueles que presidem as igrejas e precisam ser reconhecidos e honrados na função que exercem. O dom de exercer misericórdia é a capacitação sobrenatural dada por Deus aos seus servos e suas servas para terem condição de oferecer ajuda e benefício a outras pessoas, mesmo sem que elas mereçam. Isto porque exercer misericórdia é não retribuir o mal que outra pessoa mereça, tendo em vista aí o sentimento de compaixão, a capacidade de sentir a dor da outra pessoa, de se compadecer das necessidades alheias, de oferecer perdão e socorro quanto às misérias sofridas por alguém, de modo a aliviar a dor, a solidão e a amargura de quem precisa de ajuda. O comentarista bíblico Crane Keener, ele liga o exercício da misericórdia à caridade, que é o exercício do amor cristão no cuidado com os enfermos, com os pobres e assim por diante. Para o cristão, o exercício da misericórdia, o exercício da caridade deve ser uma alegria e nunca uma obrigação. Diante da análise dos dons espirituais, dos dons de serviço, pelos quais Deus capacita seus servos a servir uns aos outros, edificando e contribuindo para o crescimento saudável e sustentável do corpo de Cristo, que é a igreja, peça ao Senhor que te auxilie a compreender a sua vocação para que você possa aplicar corretamente os seus dons no serviço à igreja de Cristo. Lembrando sempre que o ser humano ele precisa servir o reino de Deus e não o reino de Deus servir ao ser humano. Use seus dons de modo a ajudar, a confortar e incentivar outras pessoas a se tornarem mais ativas no reino de Deus. Exerça de maneira correta a função para a qual Deus te escolheu. Compreenda que a verdadeira grandeza do cristão ela está em servir de modo eficiente no reino de Deus e é para isso que Deus disponibiliza os dons sobrenaturais para capacitar seus servos e suas servas a servirem no corpo de Cristo e aos seus semelhantes. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.